Eu quero convidar a igreja a abrir a sua Bíblia em Êxodo capítulo 1. Êxodo capítulo 1, nós iremos ler versículo 22 em diante. Eu leio, os irmãos acompanhem. Êxodo 1, versículo 22. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nasceram lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. E foi-se um varão da casa de Levi, e casou com uma filha de Levi, e a mulher concebeu, e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pés, e pondo nela o menino, o pôs nos juncos à borda do rio. Amém. Somente até aí, amados. Hoje nós iremos falar sobre essa passagem tão importante e sobre o tema provisão em tempos de crise. Na semana passada nós iniciamos o livro de Êxodo e nós passamos um pouco de qual era a situação no início de Êxodo, onde os filhos de Israel, os filhos de Jacó, tinham entrado no Egito com cerca de 75 pessoas, mas ali eles ficaram por cerca de 200 anos, embora a Bíblia diga 430, mas no Egito em si, 200 anos, e aquele povo ali no Egito se multiplicou, cresceu, aquelas 75 pessoas se tornaram milhões, no mínimo cerca de 1 milhão de pessoas. E agora Faraó, vendo o crescimento daquele povo, ele decide arquitetar um plano para destruir o povo hebreu, ou pelo menos impedir o seu crescimento. A primeira fase do plano dele, ele determina que eles sejam escravizados. Ele aumenta a carga de trabalho para que a vida deles se tornasse amarga, difícil, para que eles viessem adoecer, se enfraquecer e não se multiplicassem mais. Porém, isso não adiantou. Mesmo sendo escravizados, eles continuaram a se multiplicar. E agora ele vai para a segunda fase do seu plano. Ele chama as parteiras do Egito, as mulheres que faziam parte das crianças, e determina que elas matem as crianças quando elas nascessem. A lei dele era para que matassem os meninos. Os bebês meninos deveriam ser mortos no seu nascimento. Mas ele queria que isso acontecesse de uma forma discreta. Porém, a Bíblia diz que essas parteiras não obedecem à ordem de Faraó, e elas deixam as crianças viverem. Então o plano de Faraó fracassa mais uma vez. Mas agora, nós lemos no versículo 22 que ele vai para a terceira fase do seu plano. Ele fala: já que a escravidão não adiantou, já que pedir para as parteiras matar as crianças não adiantou, então agora a lei é a seguinte: todos os meninos que nascerem devem ser lançados no rio Nilo. Essa era a ordem de Faraó. E a partir de agora, diante dessa ordem, quando nascesse um menino, um bebê, deveria ser lançado no rio Nilo e, evidentemente, ser morto. Dentro desse contexto, a Bíblia diz que vai nascer um menino em uma família. Um menino onde aqui inicialmente não fala o nome dele, mas nós sabemos que é Moisés. E também fala da sua mãe e da sua irmã, que aqui não fala o nome delas, mas mais à frente nós vamos saber que é Joquebede, a mãe, e a filha Miriam.
Moisés, que nessa série de mensagens que nós vamos meditar sobre Êxodo, ele tem um papel fundamental, é um dos personagens centrais do livro de Êxodo. Moisés, que na verdade é um dos homens mais importantes da história da humanidade. Na minha opinião, depois de Jesus, Moisés é o homem mais importante. Moisés, ele tem um papel fundamental na história, e nós vamos falar bastante sobre ele, sobre a sua jornada de vida, sobre as fases que Moisés teve que enfrentar. E agora, logo no seu nascimento, ele já nasce diante de uma dificuldade imensa, diante de uma crise. E agora sua mãe e seu pai, quando tem essa criança, e a Bíblia diz que eles acharam um menino muito bonito, eles acharam muito lindo. Lá em Hebreus capítulo 11 vai dizer que eles viam que tinha algo de diferente nesse menino. Está lá em Hebreus. Então agora eles falam: nós não podemos jogar o nosso filho no Nilo. Então eles começam a arquitetar um plano. Eles fazem um cesto, uma arca, e colocam aquela arca às margens do Nilo. E a Bíblia diz que uma das filhas de Faraó, uma das princesas, quando ela vai se banhar no Nilo, lá está o menino chorando, e as donzelas, as mulheres que estavam com ela ordena que pegue o menino, e quando ela vê aquele menino, ela se apaixona por ele, ela olha para ele e ela tem compaixão, ela se apega com aquela criança, e ela decide que ela iria adotar. Quando ela vê aquela criança, Miriam, a irmã deste menino, a irmã de Moisés, ela estava olhando de longe, e ela vem e fala para a princesa: olha, esse menino é dos hebreus. A princesa já sabia disso. Você não quer que eu pegue ou chame uma das mulheres hebreias para que cuide desse menino? E essa mulher, essa princesa, ela aceita isso, tendo em vista que naquela época não tinha mamadeira. Então, quando uma criança nascesse e a mãe não tivesse como amamentar, elas contratavam uma ama de leite para que amamentasse essa criança. Era um costume comum naquela época. Então agora a princesa contrata Joquebede para que ela venha cuidar dessa criança, e paga Joquebede. E Joquebede então vai criar o seu próprio filho, e a princesa não sabia que era a própria mãe do menino. E agora Moisés, ele vai crescer junto com a sua família, e depois de uma certa idade, que muitos acreditam que foi com 12 anos de idade, embora a Bíblia não fale, ele vai de fato para viver no palácio e continuar a sua jornada como príncipe do Egito, e depois nós vamos estudar sobre isso. Agora, diante desse contexto, nós observamos ali, naquela imagem que eu coloquei, que está ali o pai e a mãe, como uma figuração da situação que aquela criança vivenciou. Eu quero falar sobre duas lições importantes, amados, que nós podemos tirar dessa história. A primeira lição, e eu quero que você deixe sua Bíblia aberta comigo, em Êxodo capítulo de número 1. A primeira lição que nós aprendemos nessa história é que o povo de Deus enfrenta sofrimentos. Capítulo 1, versículo 22 diz assim: então ordenou a Faraó e a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Muitas vezes, quando nós lemos a Bíblia, nós não atentamos para os detalhes. Quando o Faraó deu essa ordem para o seu povo, que jogassem os meninos no Nilo, Moisés não tinha nascido, e Moisés nasce nesse contexto. Eu quero que você entenda que Moisés, ele ficou com a sua família, sendo criado pela sua família, provavelmente até 12 anos de idade. E Moisés ficou no Egito até os seus 40 anos de idade. Depois, quando tem aquela situação que ele foge do Egito, ele vai ficar 40 anos fora do Egito. Quando Moisés volta para o Egito, para de fato ser usado por Deus para tirar o seu povo do Egito, ele já tinha 80 anos de idade. Então, no mínimo, durante esses 80 anos,
essa lei que Faraó estabeleceu, ela vigorou. Então, imagine você que, muito provavelmente, durante 80 anos, o povo hebreu sofreu com essa lei. Possa ser que no meio do caminho tenha vindo outro faraó, pode ser. Pode ser que no meio do caminho essa lei tenha sido anulada, mas a Bíblia não diz que isso aconteceu. Então, baseado na Bíblia, nós podemos entender que durante, no mínimo, 80 anos, o povo hebreu sofreu essa dura humilhação, esse genocídio, onde toda criança era lançada no Nilo. Agora imagine você como mãe, imagine você como pai, nascer o seu filho, você pegar a criança, e você ter que pegar aquela criança que você carregou no seu ventre por 9 meses, e matar o seu próprio filho, lançar no rio. Imagine que situação difícil, e eles passaram por isso. E sabe por que é interessante a gente pensar sobre isso, amados? Porque o povo de Deus também sofre. A história do povo de Deus não é uma história só de vitórias, mas ela é uma história também de sofrimentos. E a Bíblia não oculta isso, está claro aqui. Muitas crianças morreram, centenas, talvez milhares, talvez centenas de milhares morreram dessa forma horrível. Agora, por que é importante dizer isso? E por que é importante a gente entender que o povo de Deus enfrenta sofrimentos? E sempre foi assim. Jesus disse: na terra tereis aflições. Porque hoje em dia, a teologia da prosperidade, que é a teologia do não sofrimento, ela tem ganhado uma força enorme. Na década de 90, quando surgiu a teologia da prosperidade aqui no Brasil, e ela tinha um foco muito grande na questão do dinheiro, dá aqui o dinheiro na igreja que você vai prosperar, você vai enriquecer, e ali teve aquela rejeição muito grande, embora muitos aderiram. Mas agora, em nosso tempo, a teologia da prosperidade, ela está numa versão 2.0, que ela não é tão escancarada como era antes, mas ela continua ganhando força, que é a teologia do não sofrimento. Ou seja, se você é de Deus, você não vai sofrer. Se você é de Deus, você vai andar de vitória em vitória, como diz o hino: agora é só vitória, agora é só vitória. Não é só vitória. Algumas pessoas dizem: olha, se você, até mesmo quando vai fazer o apelo para alguém aceitar Jesus, olha, venha para Jesus, porque o seu sofrimento vai acabar. Tinha até a frase que a igreja colocava assim: chega de sofrer. Quantos lembram dessa frase, irmãos? Quantos lembram? O Silvio lembra. Chega de sofrer, ficava escrito na frente da igreja: chega de sofrer, venha para Jesus, chega de sofrer. E aí eu quero te dizer, se disseram isso para você, mentiram. Te contaram uma mentira. A vida do cristão não é de vitória em vitória, não é só de alegrias, tem sofrimentos. Aquele povo sofreu, e aí é por isso que muitos vão dizer: se Deus é tão bom, por que Deus permite o sofrimento? O sofrimento humano é consequência do pecado, é consequência da própria maldade humana, que Deus permite. Aquelas crianças que morreram de forma horrível, é uma coisa triste, mas pode ter certeza que todas essas crianças que morreram, elas estão na glória agora, meu amado. E os pais dela, que talvez tiveram esse duro sofrimento, essa dor de ver os seus filhos morrerem, mas lá na eternidade eles vão encontrar essas crianças que já serão varões perfeitos, e eles vão encontrar. Então Deus, ele oferece uma eternidade, mas o sofrimento aqui nessa terra, ele é uma realidade. E por que você tem que entender isso? Porque se eu ficar vindo aqui, meu amado, falando para você: Gustavo, sua vida só vai ser alegria, só vai ser bênção, é de vitória em vitória, você vai prosperar, Gustavo, a sua conta vai estar cheia. Se eu prometer para você só alegrias, quando vir a dificuldade, você vai entrar em crise. Você vai falar: opa, calma aí, me disseram que era só vitória, me disseram que era só bênção, mas agora eu estou enfrentando problemas financeiros, agora eu estou enfrentando problemas no meu casamento, agora eu estou enfrentando problemas de saúde. Então é necessário que você entenda
que o povo de Deus enfrenta sofrimentos. A segunda lição que eu aprendo nessa história é sobre a fé de Joquebede. A fé de Joquebede é uma coisa maravilhosa, amados, porque a fé de Joquebede, ela nos demonstra 3 qualidades: a sua fé, a ação e a estratégia. Abra comigo, Êxodo capítulo 2, versículo 2, que diz assim: e a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Essa atitude de Joquebede e do seu esposo, de sua família, de esconder essa criança por 3 meses, não foi uma ação motivada pelo medo. Ela não estava com medo de Faraó, muito pelo contrário. Quando ela esconde essa criança, ela estava demonstrando fé e confiança em Deus. Ela não escondeu pelo medo, ela escondeu por fé, porque ela acreditava que Deus iria intervir naquela situação. E você fala, mas como que eu vou saber disso? Abra comigo lá no final da Bíblia, Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versículo 23. Preste muita atenção, amados. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. Aleluia. Eles esconderam o menino, não é porque eles estavam com medo de Faraó, era o contrário disso. É porque eles não temeram o mandamento do rei. Em outra tradução diz, aonde está escrito aí, porque viram que era formoso. Em outra tradução diz que porque viram que era diferente. Eles viram algo diferente em Moisés, e pela fé eles esconderam. Eles não sabiam o que ia acontecer, meu amado. Eles não tinham o controle da situação, mas eles pela fé tomaram a atitude de esconder o menino. Agora vamos voltar para Êxodo capítulo 2. Êxodo capítulo 2, versículo 3. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume, e pôs e pés, e pondo nela o menino, o pôs nos juncos, à borda do rio. E armando o menino, postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. Aqui nós vemos a fé se unindo à ação, a fé se unindo à prática, porque a fé não pode ser apenas uma convicção intelectual. Eu tenho fé em Deus, legal. A fé não pode ser apenas uma emoção. Eu tenho fé. A fé, ela tem que ser sim intelectual, nós temos que acreditar, mas a fé, ela é demonstrada através de nossas ações. Agora preste atenção, sempre quando fala essa história de Moisés, eu pelo menos lembro disso, né? A gente pensa que Joquebede pegou Moisés, colocou ele num cesto, e aí colocou ele no rio Nilo, e a correnteza foi levando ele, até que ele chegou onde estava a filha de Faraó. Foi assim, amados, amém? Sim ou não, irmãos? Vocês estão com dúvida, né? Não foi assim, meu amado. O rio Nilo, irmão, se você não sabe, é o 2º maior rio do mundo. É gigantesco, tem mais de 6.000 quilômetros de extensão. Imagine se Joquebede coloca Moisés no Nilo, meu amado, a correnteza ia levar ele, ele ia parar lá no mar, meu irmão, ou ia afundar antes disso. Então não foi isso que aconteceu. Tem até aqueles livros de criança, que daí mostra lá Moisés na água, e o jacaré querendo pegar Moisés, o crocodilo, o hipopótamo. Não, irmão, não foi assim não. A Thalita sabe disso. Vamos ver como que foi, irmão. Vamos lá, Êxodo capítulo 2. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pés, e pondo nela o menino, o pôs nos juncos, à borda do rio. Ela não colocou a arca com Moisés na água e falou: que Deus ajude, meu filho, que Deus te leve e te guarde. Não,
Ela colocou à borda, Moisés, nos juncos, que era aquela vegetação que crescia, como na imagem ali, ó. Está vendo ali aqueles juncos do lado, aquela vegetação? Ela colocou ele ali no meio, irmão. Então a correnteza não levava, ele ficava paradinho lá. Agora eu quero que você preste muita atenção, porque nós vamos perceber aqui que Joquebede, ela fez tudo de caso pensado. E é por isso que eu falei ali, ó, a fé, ação e estratégia. Ela não pegou e colocou o menino lá e falou: olha, seja o que Deus quiser. Não. Ela colocou a criança em um local estratégico. O rio Nilo tem mais de 6.000 quilômetros de extensão, mas Joquebede colocou o menino exatamente onde a princesa ia tomar banho. A Bíblia não diz que ela fez isso de propósito, mas fica-se subentendido que ela colocou o menino ali, nos juncos, porque ela tinha esperança que alguém iria encontrar aquela criança. É por isso que ela faz a arca, ela faz ali aquele pequeno lugar onde ela coloca a criança, ou seja, ela fez o que estava ao alcance dela. Ela não poderia brigar com o faraó, ela não poderia desafiar a faraó, mas ela fez o que estava ao alcance. Eu não posso esconder o meu filho por mais tempo, o choro dele já está alto, não tem como escondê-lo, mas eu também não vou jogar ele na água para ser morto, e eu também não posso desafiar a faraó. Então o que eu vou fazer? Eu vou preparar uma arca, eu vou pegar essa arca, vou colocar ela em um local estratégico, nos juncos, e eu tenho fé que alguém vai encontrar o meu filho e vai cuidar dele. Essa era a estratégia de Joquebede. Ela fez pensando, ela tinha um plano, ela agiu com sabedoria. E é aqui que nós aprendemos uma lição importante, amados. Nós temos que ter fé. A nossa fé é demonstrada através de nossas ações. E as nossas ações, elas também devem ser com estratégia, com sabedoria, com inteligência. E é por isso que Tiago fala: se alguém dentre vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Porque muitas vezes, amados, a nossa fé é tão grande, mas nos falta a ação correta. Olha, eu tenho fé que Deus pode mudar essa história, mas eu fico aqui no conforto. Vamos dar um exemplo. Olha, eu estou aqui nesse trabalho, eu não suporto trabalhar nesse lugar, eu não gosto de trabalhar aqui, mas eu creio que Deus vai me tirar desse trabalho. Oh meu Deus do céu, eu creio que o Senhor vai me tirar daqui, eu creio que Deus vai abrir outra porta, mas eu não estou enviando currículos, eu não estou me preparando, eu não estou fazendo aquilo que está ao meu alcance. Então a minha fé, ela está apenas no campo da inteligência, no campo do intelecto e no campo das emoções. Mas quando eu falo, eu estou nesse trabalho, eu não gosto de estar aqui, então eu creio que Deus vai abrir uma outra porta, então eu vou aprender algo novo, eu vou estudar, eu vou fazer aquilo que está ao meu alcance, eu vou agir, a ação, e eu vou agir com sabedoria, com estratégia, como Joquebede fez. Ela não queria ver o filho morto, então ela agiu por fé, fazendo aquilo que estava ao seu alcance. E a Bíblia diz que Miriam, ela ficou olhando de longe, que é outra coisa que as pessoas pensam errado, que ela colocou, Joquebede colocou o menino na água, e Miriam foi na margem acompanhando. Não foi assim. Ela colocou o menino à margem do rio, nos juncos, e Miriam ficou, veja comigo, Êxodo capítulo 2, versículo número 4, e a irmã do menino postou-se de longe. Ela postou-se de longe, ela parou e ficou olhando de longe. E quando a filha de Faraó ouviu o choro do menino, veja o que a Bíblia vai dizer, Êxodo capítulo 2, versículo 5, e a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos, não estava no meio do rio, e enviou a sua criada e o tomou, e abrindo-a viu o menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele e disse: dos meninos dos hebreus é este. Como que ela sabia que era dos hebreus? Provavelmente
porque ele já estava circuncidado. É este, versículo 7. Então disse sua irmã, a filha de Faraó. Veja Miriam, irmãos, o papel de Miriam aqui foi fantástico. Ninguém chamou ela na conversa. A filha de Faraó pegou o menino, olha que menino lindo, com certeza é dos hebreus. Aí Miriam, então esse daí, ó, é lá do filho dos hebreus. Você não quer que eu chame alguma das mulheres para cuidar dele? Ninguém tinha chamado ela na conversa, mas é porque ela já estava preparada. Provavelmente a mãe dela já tinha aconselhado ela a fazer isso. Agora veja, versículo 7. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei eu chamar uma ama das hebreias que crie este menino para ti? Veja, ela que ofereceu essa ideia. E a filha de Faraó disse: vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, e eu te darei teu salário. E a mulher tomou e o menino e o criou. Veja que coisa maravilhosa, irmãos. Esse menino que outra hora iria ser jogado no Nilo, iria morrer. Agora Deus mudou a história de uma tal maneira que a sua mãe Joquebede vai criar o seu filho e ainda vai ganhar para isso, vai ser assalariada para isso. Isso é o poder de Deus, amados. É o que Deus faz quando você tem fé, quando você age, e quando você age com sabedoria, com estratégia, com a inteligência que Deus te dá. E é por isso que nós aprendemos com Joquebede sobre a sua fé. E agora, nós concluímos dizendo que os sofrimentos da vida, eles são inevitáveis. Todos nós iremos enfrentar dificuldades, mas em meio à crise, em meio à dificuldade, em meio ao problema, Deus ele tem poder de mudar a história, mas nós precisamos agir com fé, ter uma fé prática, agir com inteligência, com estratégia. Mas eu não sei o que fazer. Ore ao Senhor. Meu Deus, me dá inteligência, meu Deus, me dá sabedoria, para que eu possa sair dessa situação. E pode ter certeza, Deus vai te dar sabedoria, meu amado. Deus vai colocar coisas na sua cabeça que você vai falar: de onde que veio essa ideia? Venho de Deus. Você acredita nisso, meu amado? Você acredita? O Senhor Jesus disse: não vos deixarei órfãos, vos enviarei o Espírito Santo, que vos ensinará todas as coisas. O Espírito Santo está conosco. O Senhor Jesus, amado, Ele está conosco. Então que nós possamos ter a fé de Joquebede, uma fé prática, agir com sabedoria, com inteligência e fazer aquilo que está ao nosso alcance. Pai querido, no nome do Senhor Jesus, te damos graças por essa palavra e por essa oportunidade de poder te adorá-lo e de poder servi-lo. Ó Pai, nós aprendemos que os sofrimentos fazem parte da jornada da tua igreja, mas que mesmo em meio aos sofrimentos, o Senhor nos dê sabedoria, confiança, fé, para agir como Joquebede, não se conformando com a situação, mas fazendo aquilo que está ao nosso alcance, porque nós acreditamos que o Senhor está no controle de tudo. Que o Senhor possa fortalecer o nosso coração, a nossa mente, e nos dê inteligência e sabedoria para enfrentar as dificuldades. Esse é o nosso pedido em nome de Jesus. Amém.